Oi, pessoal, boa noite. Eu espero que vocês estejam bem, em casa, em segurança. Eu estou aqui com a... Vou começar com a Paula primeiro. Oi, Paula, boa noite, tudo bem? Boa noite, Caio. Tudo bem e você? Tudo certo. Também estou aqui com o João. Oi, João, boa noite, tudo bem? Oi, Caio, boa noite, tudo bem contigo? Tudo certo, galera, na medida do possível. Bem, galera, a gente está começando mais um dos eventos do Reactor. Eu queria dar as boas-vindas para vocês. Eu não sei se vocês já conhecem o Reactor, se vocês já participaram de algum outro evento que a gente tem aqui na comunidade, mas o Reactor é um espaço para comunidades, para pessoas aprenderem mais sobre tecnologias, sobre novas habilidades, enfim, se desenvolver como um todo. Para quem não me conhece, meu nome é Caio Calado, eu sou o gerente local aqui do Reactor. E, como eu falei para vocês, o objetivo do Reactor em si é simplesmente ajudarem as pessoas a conhecerem novas tecnologias, a aprender, né, novas habilidades e a também deixa eu achar meu slide aqui. E também a se conectar, né, com novos produtos e tecnologias do mercado. Hoje a gente vai falar muito sobre o Teams, mas a pauta da gente é sempre diversa, a gente sempre tem outros conteúdos que possam ajudar vocês a se desenvolverem de várias formas. Todos os eventos do Reactor eles são abertos, gratuitos e acessíveis e seguem o nosso código de conduta, no qual a gente tenta promover atitudes e comportamentos positivos. Isso inclui também os eventos do Reactor, onde a gente busca oferecer uma experiência respeitosa, amigável e profissional para todas as pessoas, independente de gênero, orientação sexual, aparência, deficiência, idade, raça ou religião. Então, a gente não tolera de forma alguma comportamento assediador ou degradante a ninguém. Se por acaso um dia vocês presenciarem algum comportamento, alguma fala, ou até mesmo atitude que vocês julguem inadequada, por favor, vá ao nosso site microsoftreactor.com. Lá você vai encontrar nosso código de conduta e um formulário também. Se você precisar, também estou à disposição, tá? Antes de passar a palavra para a Paula e para o João, eu tenho apenas algumas orientações para passar para vocês. Todo esse conteúdo em si está sendo gravado, tá, pessoal? Vocês não vão aparecer no conteúdo em si, mas a gente vai disponibilizar a gravação no nosso canal do YouTube, então vocês podem conferir depois, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, utilize um chat ou a função de Q&A que fica em algum canto da sua tela. Esse evento também conta com legendas automáticas e vocês podem ativar no próprio player de vocês. É só selecionar o idioma que vocês querem ver. E quando vocês forem fazer algum comentário ou compartilhar alguma dúvida, cuidado para vocês não compartilharem nenhum dado ou informação sensível ou dado pessoal, tá? Então é isso. Hoje está chegando ao nosso episódio, eu vou dizer 4, mas 3. A gente meio que fez uma troca, né, no episódio 2, no qual a gente vai falar um pouco sobre o Teams como plataforma, né? E a ideia hoje é falar um pouco para vocês sobre várias das funcionalidades, aplicativos e coisas diferentes que o Teams pode oferecer. O João, eu vou pedir para o João se apresentar primeiro, e aí ele vai passar a palavra para a Paula. Beleza? Bom evento, pessoal, e se divirtam. Vou estar aqui nos bastidores com vocês. Excelente, Caio, muito obrigado. Bom, pessoal, boa noite, obrigado pelo tempo de vocês. Eu sou o João Lucindo, trabalho aqui junto com a Paula, no time de especialistas técnicos da Microsoft, e a gente tem um foco maior nas plataformas de colaboração e também na Power Platform, tá bom? Paulinha, quer se apresentar? Sim, eu também, gente. O João já descreveu, trabalho com ele, a gente está no time de colaboração, especialistas técnicos aqui da Microsoft. O João, ele é mais focado em Power Platform, eu estou com foco mais na parte do Teams, especialmente essa parte de plataforma, de integrações e possibilidades de automações, enfim, a gente vai falar mais sobre isso hoje e obrigada pelo tempo de vocês, espero que vocês gostem. Vou aqui compartilhar minha tela e começar a apresentação. Podem ir colocando aí no chat, nas perguntas, se vocês já conhecem a plataforma do Teams, se vocês nunca ouviram falar, se vocês já usam o Teams como chat e meetings, mas essa parte da plataforma ainda é nova, ou se vocês já conhecem, deixem aí nos comentários que depois o Caio vai dar uma olhada e dar um feedback para a gente, tá? Então, eu vou aqui desligar minha câmera, que eu vou compartilhar os meus slides. Ficar aqui no modo de apresentação. Então, Teams como plataforma, né? Junte-se a nós nesta
jornada. Vocês estão vendo a minha tela? Está todo mundo conseguindo ver os slides? Tudo certo, Paulinha. Ah, então beleza. Então, em primeiro lugar, eu acho legal compartilhar esse link aqui com vocês, tá? Essa é uma documentação bastante completa para quem quer aprender mais sobre essa parte da plataforma do Teams. Então, tirem um print aí, uma foto, ak.ms/teamsdev. Lá tem tudo explicadinho, toda a documentação, como que vocês podem se aprofundar nesse tema, tá? Então, vamos começar. Quando a gente fala de Teams, né, nós temos 4 categorias principais, né? Então, que é essa de comunicação. Quando a gente fala das funcionalidades, é claro que tem chat, meeting, calls, né? Isso todos os aplicativos de colaboração e comunicação também tem, né? Mas o que realmente torna o Teams único são esses 3 outros pilares que eu acho legal a gente destacar, né? Então, em primeiro lugar, a integração com os aplicativos do Office 365, né? Essa integração é realmente poderosa, é possível a gente criar várias soluções, né? Como, por exemplo, integrar o Power Platform com o Teams, que a gente vai ver mais para frente. O segundo é a segurança e a conformidade, que é algo que a gente já espera da Microsoft. E essa última parte é a customização e extensão, né? Quando a gente fala a palavra plataforma, é sobre isso que a gente está falando, da extensibilidade, a integração com outras ferramentas, né? A capacidade de personalizar e estender o Teams por meio do uso de aplicativos, né? Então, é uma parte importante do produto, porque com esses aplicativos, na plataforma do Teams, a gente pode realizar nossas tarefas, fazer o nosso trabalho sem muita mudança de contexto, né? Então, ao invés de você mandar links, você traz o conteúdo para onde o usuário está, né? Então, a gente vai acabar vendo exemplos de como fazer isso durante a apresentação. Então, a ideia é essa mesmo, né? O Teams ser o hub do trabalho em colaboração, né? Tudo gira em torno do Teams, a gente começar a usar o Teams como centro do nosso trabalho. Então, como que a gente categoriza os apps no Teams? Em primeiro lugar, tem os aplicativos da Microsoft mesmo. Então, Excel, Word, OneNote, o Planner, o próprio PowerPoint, esses têm uma integração muito boa, muito nativa com o Power BI também, com o Teams. Outros são os aplicativos de terceiros, então o Trello, o GitHub, ServiceNow, YouTube, Salesforce, tudo isso também está disponível no Marketplace do Teams, né? E o interessante entre essas duas categorias é que ambas são aplicativos prontos para o uso, eles já estão lá disponíveis para serem utilizados e consumidos por vocês. E a outra categoria são aplicativos customizáveis, que aí eles entram, né, aprofundando nisso, eles entram em 3 níveis, que são aplicativos do Power Platform, né, então, como eu já comentei, a gente pode integrar a Power Platform no Teams, então eu posso colocar um Power Apps dentro do Teams, criar fluxos do Power Automate, Power BI, mais abaixo, esse último, né, aplicativos construídos do zero, eu posso desenvolver um app para colocar no Teams, ou uma aplicação web que eu já tenho, eu posso customizá-la para que ela possa ser disponibilizada no Teams, então esse também é outro tópico. E tem os app templates, que é um meio termo bastante interessante, que eu vou me aprofundar mais para frente também. Então, é uma alternativa com pouco código, low code, no code, muito fácil da gente customizar e colocar dentro do Teams. Eu vou só dar um overview agora, porque mais para frente a gente vai aprofundar em cada um deles, tá? E os aplicativos no Teams, eles podem estar em vários contextos, né? Quer dizer, quando eu coloco um aplicativo no Teams, aonde ele vai, né? Então, eu posso colocá-lo dentro de uma equipe, de um canal. Então, aí são aplicativos que fazem sentido nesse contexto, né? Que eu vou colaborar com as pessoas da minha equipe com esse aplicativo. Pode ser um planner, pode ser, enfim,
um aplicativo customizado. Então, dependendo do contexto, a gente escolhe qual é a melhor alternativa, né? Chat, né? Então, se tem um chat one-on-one com o seu gestor, você pode colocar um aplicativo nesse chat. E tem os aplicativos pessoais também, né? Que você não vai colaborar com eles, mas você pode usar, por exemplo, você tem que fazer um cálculo todo dia, você tem que fazer uma planilha todo dia. Então, são aplicativos que estão ali disponíveis só para você, num contexto específico seu, tá? E aí é legal a gente comentar também dos pontos de extensibilidade do Teams, né? Então, isso daqui se refere tanto a aplicativos prontos, né, que estão na loja da Microsoft, ou quando você desenvolve os apps, você se baseia nesses recursos, nesses pontos de extensibilidade, né? Então, aplicativos desenvolvidos em cima de uma tab, para você disponibilizar um conteúdo, você pode colocar uma página web, você pode, enfim, várias alternativas possíveis, tá? A tab, ela tá num contexto, ela pode ser tanto pessoal, um uso para mim, ou pode estar dentro de uma equipe ou de um chat, como a gente comentou anteriormente, né? De onde o aplicativo pode estar. Messaging extensions, é uma extensão da mensagem, eu consigo, ao enviar uma mensagem no Teams, escolher um contexto que eu consiga trazer informação para dentro do Teams, ao invés de eu sair do Teams, copiar e colar uma informação, eu consigo trazer, através dessa extensão, um conteúdo para dentro da minha mensagem. Pode ser um card, pode ser, enfim, várias alternativas que eu também vou exemplificar mais para frente. Conectores e webhooks, é bastante interessante, a gente consegue tanto trazer informações para dentro do Teams, quanto enviar informações do Teams para outras aplicações externas. Então, é uma comunicação com aplicações externas, via webhook, via conectores, via API. Então, a gente consegue fazer essa comunicação de troca, né, trazer informações para dentro do Teams e levar também para fora. Bot, a gente pode ter chat one-on-one com bot, né, se eu preciso executar uma tarefa corriqueiramente, eu posso, bot, faz isso para mim, e ter um fluxo automatizado que execute isso para mim. Eu posso colocar um bot dentro de uma equipe. Existem vários cenários também interessantes que usam bots. Notificações, para a gente não esquecer alguma coisa, sempre está enviando notificações. Task módulos são pop-ups que aparecem na tela para continuar ajudando nessa questão de te manter dentro do Teams e não te tirar para fora. Então, ele abre um pop-up, você resolve o que você precisa lá dentro e pronto, aí ele fecha e você consegue continuar fazendo suas coisas. Tudo isso pode ser melhorado pelo Microsoft Graph, a gente consegue fazer coisas incríveis. E como que a gente faz para distribuir esse app, né? Então, depois que eu desenvolvi, como que eu faço para colocar dentro do Teams? Eu posso colocar dentro de um contexto enterprise, né? Eu posso subir para a minha organização, para as pessoas que estão no meu tenant. Então, todas as pessoas da minha empresa vão ter acesso a esse app que eu desenvolvi. Eu posso publicar na loja do Teams, né, que é esse ISV and Partners. Então, através do AppSource, que é uma ferramenta que você publica e, né, você segue várias guidelines e seu aplicativo pode estar na loja disponível para todas as pessoas que quiserem. Aí não é só no seu tenant, é um público em geral que entra naquele app de terceiros, né, do Marketplace que a gente comentou. E você pode também subir só para você, tá? Então, por exemplo, aqui, à direita aqui, a gente vê todos os apps que estão na loja, né, que fazem parte do Marketplace. Ali no canto à esquerda tem um iconezinho Apps. Então, quando eu desenvolvo um app, ou via código, ou via Power Apps,
Quando é via Power Apps, eu baixo um arquivo zip, né? Tem um botãozinho ali, baixar o aplicativo, e ele baixa um zip. Quando é via código, quando você compila o código e tudo mais, ele também gera um arquivo zip e você pode fazer upload através dessa interface. Então, você faz o upload para você e para sua equipe, ou para o seu tenant e todos da sua empresa. E aí também passa por algumas aprovações, mas é assim que funciona. É legal para vocês terem uma ideia de como fazer esse upload dos apps, né? Senão fica talvez muito abstrato. E tudo isso também só faz sentido se as pessoas certas têm acesso aos aplicativos certos, né? Não necessariamente todo mundo vai ter acesso a tudo o tempo todo. Então, dentro do portal de administração do Teams, tem essas configurações que eu acho legal mostrar para vocês, essas permission policies e setup policies. Então, aqui a gente está num contexto de global, tá? Configurações globais que vão ser aplicados para todas as pessoas da sua organização. Então, aqui você define ali no cantinho à direita, né? Permitir aplicativo de terceiro, permitir aplicativo pessoal, enfim, aqui você consegue definir as configurações globais. E indo num contexto mais profundo, né? Um pouco mais além, a gente consegue também definir políticas personalizadas, né? Então, por exemplo, tem o contexto global e tem o contexto, eu posso definir políticas para equipes da minha empresa, para grupos específicos, para terem acesso a apps específicos ou não. Então, por exemplo, para apps da Microsoft, de terceiros ou do meu tenant, eu tenho esse tipo de configuração: permitir todos, permitir específicos, bloquear todos e bloquear alguns e permitir outros. Então, a gente consegue ter esse controle, esse gerenciamento, essa administração de quem vai ter acesso ao quê, tá? Aqui é um exemplo, tá? Então, por exemplo, numa equipe de vendas, eu bloqueei todos os aplicativos e permiti o acesso só a esses 4 que são os que a minha equipe mais usa, por exemplo, para evitar distrações e tudo mais. Então, esses são os aplicativos que eles mais usam, então faz sentido eles terem acesso só a esses, né? Então, outra coisa que é legal é esses ícones que ficam na lateral do Teams, eles podem ser customizados, tá? Então, muita gente não sabe disso, mas é interessante falar. Então, por exemplo, na minha equipe de vendas, por exemplo, não faz sentido ter o ícone de Files e eu coloquei o ícone do ServiceNow. Então, vai aparecer ali o íconezinho do ServiceNow, tá? Atualmente é possível colocar, eu acho que até 11 ícones, que a gente customiza de acordo com o que cada um está usando mais, enfim, é mais por uma questão de visibilidade e de usabilidade mesmo, tá? Outra coisa que é legal falar, né? Então, eu expliquei mais ou menos, assim, vocês conseguiram ter uma ideia do que significa a plataforma do Teams. Então, Paula, quer dizer que é só colocar tudo dentro do Teams e é isso aí. Não é bem assim que funciona, né? Então, quando que faz sentido a gente ter um app dentro do Teams e quando não faz, né? Então, quando ele melhora a comunicação e a colaboração. Então, os aplicativos do Teams que são mais bem-sucedidos envolvem alguma forma de trazer informações de outros sistemas, conversar sobre isso e permitir que os usuários atuem sobre essas informações. Outro ponto legal é interações sociais, né? Então, aplicativos que incentivam as interações sociais também funcionam bem. Por exemplo, envio de enquete, permitir que as pessoas enviem feedbacks, que conecta as pessoas, app divertido, né? GIF, reconhecimento, enfim, tudo isso as pessoas acabam subestimando, mas é algo muito poderoso e muito, muito legal da gente usar no dia a dia, tá? Outra coisa, dar visibilidade aos apps que já existem, né? Então, se você tem um aplicativo web, uma aplicação, um site do SharePoint, um Power App, pode fazer sentido trazê-los para dentro do Teams,
mas tem que considerar o contexto e o escopo com muito cuidado. E quando que não faz sentido ter o app dentro do Teams, né? Quando que eu devo considerar uma abordagem diferente, né? Então, aplicativos que não são projetados para serem usados regularmente. Então, normalmente, quando a gente pensa na funcionalidade, né? Quando a gente vai fazer um aplicativo, se o app não é muito utilizado, isso significa que ele não apresenta um contexto específico, né? Qual é o problema que ele resolve? Então, usuários vão acabar esquecendo que ele está lá e vão acabar não usando, né? Então, outro ponto, já existe uma boa maneira de fazer isso? Então, se já existe uma boa maneira de realizar uma tarefa, ou os usuários já estão acostumados a fazer em outra plataforma, talvez também não faça sentido trazer o app para dentro do Teams. Ao invés disso, é interessante procurar maneiras de fazer o app e o Teams funcionarem e conversarem bem juntos. Como assim? Né? Então, a gente pode fazer sentido enviar notificações para usuários ou canais, ou então fazer fluxos de trabalho dentro do Teams, né, que iniciam dentro do Teams, mas concluir isso em outro lugar, né? Então, o Teams acaba te levando para essa plataforma que as pessoas já estão habituadas e acostumadas. Então, é legal falar isso quer dizer, não é, vamos jogar tudo para dentro do Teams e é legal avaliar esses pontos, tá? Deixa eu beber um gole de água aqui. Então, acho legal trazer exemplos e cenários para a gente, para ficar mais palpável, né? Para ficar mais visível e a gente entender de fato como que essas funcionalidades podem trazer valor para nós e para a nossa empresa, para o nosso trabalho, tá? Então, imagina um cenário em que vou usar o João Lucindo aqui de exemplo. Então, imagina que o João Lucindo é da área de marketing e todos os dias ele tem que abrir o Power BI, pegar um report. Report, para quem não sabe, são esses visuais gerados pelo Power BI, tá? Então, o João Lucindo todo dia ele tem que ir lá abrir 5 reportes, tirar um print, enviar um e-mail, criar uma thread em cada e-mail e conversar sobre isso em várias threads diferentes. Então, acaba sendo inviável. Então, hoje, com o Teams, usando a plataforma da melhor forma possível, o que dá para a gente fazer? Aqui, nesse exemplo, os reportes estão organizados dentro de uma equipe e cada report está num canal, tá? Então, cada report está num canal diferente. E hoje, ao invés de fazer tudo isso, ele tem as conversas dentro da tab que o report está. Então, ao invés de ter conversas no chat, eu posso ter a conversa na tab, o que acaba direcionando melhor, a gente consegue resolver melhor os problemas e evita todo esse trabalho, toda essa mudança de contexto. É bastante útil e se a gente sabe usar isso da melhor forma, sabe? Isso, e aqui também ele posta no canal, né? Então, se você tem as conversas na tab, ele pode postar no canal, olha, tá tendo uma conversa na tab e tal, e avisar aos outros da equipe para que também participem dessa conversa. Outro cenário interessante aqui é um caso dessa extensão de mensagem, né? Message extensions que a gente comentou anteriormente. Então, eu estou aqui conversando com meu amigo e ele falou alguma coisa sobre o Trello, eu falo, não, cara, essa é aquela sua tarefa. Então, ao invés de eu entrar no Trello, logar, copiar o link e mandar no Teams, eu posso simplesmente usar essa extensão de mensagem, que são esses 3 pontinhos que estão aí abaixo da mensagem, e eu trago esse relatório para dentro do Teams. Eu trago essa informação e evito toda essa mudança de contexto e cópia e logar, enfim, poupa bastante tempo.
E aqui ele trouxe esse reporte e ele traz na forma de um card, né? Então, ele disponibiliza de uma forma que fica bonita, que traz o visual de uma forma que a gente consegue usar e entender, e que não precise sair do Teams para isso. E aqui ele também pode compartilhar com a equipe, enfim, é muito mais fácil de utilizar. Aqui tem um caso de customizar aprovações, né? Então, imagina que você é um gestor de uma equipe e o tempo todo você está recebendo requisições de aprovação do seu time. Então, o tempo todo fica lá pingando, aprovação de não sei quem, aprovação de não sei o que lá. Então, aqui você pode customizar essas aprovações de tal forma que todo dia, às 2 horas da tarde, apareçam todas as aprovações de uma vez só, e você já aprova tudo de uma vez. Então, é um cenário que é interessante também. Aqui, olha, ele customiza, ele coloca uma notificação para que todo dia, 2 horas da tarde, ele traga todas essas aprovações. Aqui também é outro caso de message extension, mais comumente chamada de message action, que é quando você aperta esses 3 pontinhos da mensagem, vai ali em More Actions e você transforma essa mensagem numa oportunidade de venda. Então, você está lá conversando com a sua equipe, com o seu time de venda, e ao invés de você ter que sair, entrar no sistema, logar, você já... E aí você perde a referência da pessoa, você perde o que ela falou, você já consegue transformar esse contexto, essa informação dentro do Dynamics, por exemplo, numa oportunidade de venda. App Templates. Essa é uma parte muito legal. É o que eu comentei lá no início, e é bem legal a gente se aprofundar nisso. Por quê? Os app templates têm uma característica muito interessante, né? Então, como a gente pode observar aqui nesse gráfico, né? Então, a gente tem a habilidade de customização aqui embaixo e o tempo de realização. Então, aqui embaixo a gente tem os apps que já estão na loja, pronto para o uso, né? Pode ser de terceiro ou pode ser da Microsoft. Que eles estão aqui embaixo. O que quer dizer? Que eles é muito rápido de você usar, porque ele já está pronto, mas você não tem habilidade nenhuma de customização. Então, ele é assim, você tem que usar ele do jeito que ele é. Ali em cima, a gente tem os apps que a gente desenvolve do zero, né? Então, eu vou lá, eu vou abrir o código e vou desenvolver um app para Teams. Ele é muito customizável, então eu posso fazer tudo o que eu quiser, mas ao mesmo tempo eu tenho um tempo muito maior de realização para que até que eu possa usar. E aí, no meio disso, que é um meio termo, tem os app templates. O que são os app templates? São tem um template de código que já está no GitHub, e a gente pode ir lá no GitHub, tem toda a documentação, tem todo o passo a passo de como você vai fazer o deployment desse app. Então, assim, ele está pronto, se você quiser usar ele do jeito que ele está, você pode, mas se você quiser customizar, você também pode. Então, ele é muito versátil, é muito útil, tem vários disponíveis aqui embaixo, né? Company Communicator, FAQ Plus. Eu vou mostrar alguns exemplos para ficar claro para vocês o que são esses app templates. Aqui embaixo tem o link também, ak.ms/Teams App Templates. Sugiro que vocês entrem lá para ver todos os apps que tem lá e ver se tem algum que resolve algum problema de vocês, tá? Então, os benefícios, né? Então, eu não preciso desenvolver nenhum código para fazer o deploy, porque ele já está lá. Ele é totalmente customizável e eu posso colocar a cara que eu quiser nele, eu posso colocar o nome que eu quiser, eu posso colocar o logotipo da minha empresa. A privacidade e segurança, porque ele foi já feito numa arquitetura segura, né? Então, ele já foi feito com todas as melhores práticas e eu posso usar esse código para aprender e estender e usar, enfim, tem todas essas vantagens. Então, o Company Communicator, ele é um app template que ele serve para mandar comunicações
mensagem de comunicação e mensagens customizadas. Eu posso colocar um título, posso colocar uma imagem, posso colocar uma descrição. E eu posso escolher o público que eu quero mandar essa mensagem. Eu posso mandar para a empresa toda, eu posso selecionar grupos específicos, áreas específicas. É bastante usado, tá? Ele é muito usado. E... Opa! E é legal vocês darem uma olhada, tá? O FAQ Plus, ele é um bot que é um bot de suporte. Então, quando eu tenho alguma dúvida, eu mando para esse bot. Ele já tem uma AI por trás, que se ele já tem na base de dados a resposta, ele me responde. Então, olha, eu estou com dúvida tal, ele já traz uma resposta. Se você não estiver satisfeito com a resposta, ele coloca um humano no loop para que esse especialista possa resolver o que você precisa. Então, tem um GIF aqui que vai exemplificar o funcionamento desse FAQ Plus. Então, por exemplo, aqui a pessoa manda uma mensagem para esse bot, então como que eu começo um chat e ele traz uma mensagem pronta, né? Então aqui está o que eu encontrei, você pode compartilhar um feedback. Achou que ajudou, então obrigada, me ajudou. E também você pode pedir ajuda de um especialista, né? Então, ó, eu vou pedir ajuda de um expert para me tirar mais uma dúvida. Então, o Gira está disponível para toda a organização? Eu preciso disso para a minha equipe, para o meu time. E aí, mandou o ticket. Aqui ele está começando de novo. E aí, como que é a visão do especialista que recebe essa informação? Ele recebe o ticket, ó, o Gira está disponível, ele manda uma mensagem de chat diretamente para a pessoa que enviou a requisição. Então, ele resolveu o caso, muda o status e fecha e submete. Então, é muito legal para gerenciar o suporte, tá? E o Icebreaker, que eu acho que é o mais legal, porque ele é um aplicativo... Icebreaker é quebrar o gelo, né, em português. Ele é um aplicativo, um app template, uma aplicação que você consegue... ele agenda, sugere um meeting aleatoriamente para duas pessoas, e aí você define o escopo, né? Então, você quer que... Tem dois times, ele sugere aleatoriamente um encontro para que essas pessoas se falem. Então, ele fala, olha, it's time for a match. Ele faz um match e vocês podem conversar. Por que isso é interessante? Onde faz sentido, né? Então, em equipes de... Por exemplo, tem um time de apps e um time de infra, e de repente isso se juntou, virou apps e infra. Então, o time ainda não se conhece, ainda que a gente está nesse cenário de distanciamento social, você pode colocar o icebreaker para que, por exemplo, semanalmente, ele manda um pedido, uma sugestão para que vocês se conectem. E aí é legal que ele pega na agenda de cada um slot disponível e já sugere. É bem legal. Aqui é um exemplo do funcionamento. Porque acaba que nesses tempos de distanciamento social a gente tem que ser cada vez mais intencional para se comunicar com as pessoas e às vezes acaba não dando tempo, né? Então é legal ter essa ferramenta para sugerir esses meetings. E agora falando um pouco do Teams mais o Power Platform. Vou dar alguns exemplos de integrações possíveis, tá? E eu vou deixar com o João Lucindo depois para ir mais a fundo nessa questão. Então, aqui eu tenho a minha tela do Teams, eu vou clicar nesse maisinho, né, que é para colocar uma tab dentro de um canal. Eu escolho o Power Apps, eu seleciono o app que eu desenvolvi e eu consigo ter o app dentro da minha equipe. E aí é legal a gente sempre estar lembrando, né? Ele está no contexto certo, ele vai ser usado pela equipe, enfim, a gente consegue trazer o app para dentro da nossa equipe e na visualização do desktop, do web e também no mobile, né? Então, no mobile ele fica assim. E outra coisa,
bem interessante as automações com o Teams e o Power Automate, tá? Então, essas automações, elas podem acontecer no contexto de bot, de tab e de apps personalizados. Então, por exemplo, pedir uma aprovação para um arquivo no SharePoint. Então, ao invés de ter que ir lá e logar no SharePoint, aprovar e fazer as configurações necessárias, eu tenho um Power Automate que faz isso por mim. Postar uma mensagem recorrente num canal, né? Então, toda segunda-feira ele posta uma mensagem no canal. Isso pode ser um lembrete de uma agenda ou enfim, lembrar de um status, você pode customizar da forma que for melhor para você. Quando a gente está com dificuldade de arranjar um tempo na nossa agenda de foco, de concentração, esse Power Automate, todo dia ele é executado e ele encontra na sua agenda um slot de 1 hora e reserva essa 1 hora para você ter foco. Aqui ele posta um report num canal diariamente. Então, todo dia ele roda uma query em cima de alguns dados e posta no canal esse valor, que é importante para o time estar sempre de olho nessas métricas, né? Então, ele já posta lá para ficar mais fácil, mais visível, mais disponível. Enviar um lembrete para você fazer o update de work items. Aqui a gente está falando de Azure DevOps, né? Então, para quem trabalha com Azure DevOps, com desenvolvimento de aplicações, tem toda aquela questão de Scrum, né? E tudo regradinho. Semanalmente tem que fazer as coisas, e aqui você já pode fazer essa recorrência para que todo dia a pessoa vá lá e faça as atualizações necessárias do projeto. E aqui, né, o Flow, ele é o Power Automate, ele age a partir de um trigger, né? Então, a partir de um gatilho, ele vai lá e executa uma ação, né? Então, isso que a gente acabou de ver aqui. A partir de, por exemplo, aqui o gatilho é a recorrência, você escolhe tal dia, tal hora para executar, enfim. E tudo isso que a gente conversou aqui pode ser conectado, né? Então, as notificações, as tabs, os cards, os bots, né? Pode ter um bot que chama um card dentro e puxa para um app personalizado, que joga para o Power Automate, enfim. São inúmeras as possibilidades de integração, de conexão, e tem muita riqueza aqui, muita automação que a gente pode fazer e extrair o melhor que a gente pode no nosso trabalho e nosso trabalho com a nossa equipe. Então, agora que eu acabei de falar um pouco das integrações com o Power Apps, vou chamar o João Lucindo para fazer ir mais a fundo nisso, né? Então, ele vai falar de Dataverse for Teams, ele vai explicar mais detalhadamente como a gente pode aproveitar todo o potencial do Power Apps, do Power Automate e da Power Platform de forma geral para usar dentro do Teams. Então, João, é com você. O João é o maior especialista de Power Platform que existe no universo, então aproveitem e vai trazer várias informações legais, vários updates aí de coisas que são novas, né? São novas funcionalidades. Espero que vocês aproveitem aí. Imagina, Paulinha, que isso. Mas vamos lá. Trocar aqui. Ótimo. Vocês podem me confirmar, Caio, se está tudo bem aí na apresentação? Tudo certo. Ótimo. Então, pessoal, primeiramente, obrigado, Paulinha, por essa introdução incrível sobre os conceitos, né, do Teams como plataforma. Mas um componente extremamente importante dentro do Teams como plataforma é a parte da integração que ele tem com a própria Power Platform, né? E alguns Ignites atrás, no final do ano passado, sem ser esse Ignite que acabou de acontecer, o anterior, a gente anunciou o que a gente chama agora de Microsoft Dataverse for Teams. Então, esse para mim foi um dos anúncios mais importantes aí
do ano passado com relação a Teams como plataforma e como ele vai mudar a maneira como a gente trata o Teams, né, como plataforma, como a gente desenvolve aplicações e como a gente empodera todo mundo, né, desde pessoas que são desenvolvedores profissionais e também pessoas que às vezes nunca escreveram uma linha de código. Todo mundo é bem-vindo para, de alguma maneira, tornar o nosso dia a dia, que já é tão maçante, tornar ele mais fácil, né? Então, como a Paulinha disse, né, o Teams tem toda essa benéfica de a gente estar utilizando ele basicamente basicamente o dia inteiro, né? É a realidade de muitas pessoas. Então, cada vez a gente tem diversas razões para trazer essa integração de uma maneira mais inteligente. E a Power Platform, a Paulinha já abordou ela, né? Mas imagina ela como sendo uma plataforma low-code da Microsoft, onde nós temos desde aplicações e serviços de automação, de interações em tela, criação de aplicações de tela, né? O próprio, eu chamo o primo rico aqui da Power Platform, é o Power BI, que a grande maioria das pessoas já conhecem, já utilizam no dia a dia também. E o membro mais recente aqui, que é o Power Virtual Agent, que é uma maneira da gente criar bots, né, bots conversacionais, 100% integrados com o Teams, por exemplo, de uma maneira também low-code, né? Você clicando e arrastando caixinhas, você consegue criar algumas funcionalidades bem interessantes. E essa plataforma, a Microsoft Power Platform, ela é importante, né? Principalmente no contexto agora que a gente anunciou com o Dataverse for Teams, porque até pouco tempo, né? Se você quisesse criar uma aplicação da Power Platform que se integrasse com o Teams, né, dentro do licenciamento existente, né, a gente ficava ali mais limitado ao SharePoint, né? Mas agora que a gente introduziu o Dataverse for Teams, a gente consegue construir aplicações bem mais robustas, bem mais escaláveis, diretamente, né, e pensadas e feitas para se integrar dentro do Teams. Então, parte da minha fala vai se passar por isso, tá bom? Esses são os tópicos que eu vou abordar, começando com essa pequena introdução que eu já estou fazendo, depois dar alguns exemplos, algum contexto, também falar assim como tem os app templates que a Paulinha mostrou de bots e tudo mais, também tem os app templates do Dataverse for Teams, que acaba nos ajudando, e também vou compartilhar alguns recursos para vocês darem os próximos passos e começar, né, esse trabalho. E a gente sabe, né, que hoje, cada vez mais, né, a gente, principalmente no momento que a gente está se passando, tem cada vez mais valor a gente conseguir fazer e otimizar o nosso trabalho com as ferramentas que a gente já tem e com os skills que a gente já tem, né? E o Dataverse for Teams vem como sendo essa plataforma low-code já nativa e 100% integrada dentro do Teams, onde você não precisa nem mesmo sair de dentro do Teams nem para criar essa aplicação. Então, tudo acontece por ali, tudo acontece no mesmo contexto, onde, por exemplo, a gente pode criar tabelas mesmo, para criar modelos de dados, né, relacionais diretamente do Teams, criando tabelas, sempre com uma experiência bem tranquila, clicando e preenchendo alguns campos, né? E esse Dataverse for Teams, ele nada mais é do que um subset de funcionalidades já existentes do Dataverse full, né, digamos assim, do Dataverse que já existe para quem trabalha com Dynamics, para quem trabalha com Microsoft, com Power Platform há mais tempo. Ele nada mais é do que o que a gente chamava há alguns meses de Common Data Service, que é o famoso CDS, né? Então a gente fez esse rebrand dele de Dataverse, e existe agora o Dataverse for Teams, que ele traz esse subset de capacidades, de funcionalidades do Dataverse, para que você realmente tenha um banco de dados ali, para você construir sua aplicação em cima, já coberta com o seu licenciamento, né? Então basicamente funciona assim, quando você cria uma equipe, né, do Teams, você tem lá o chat, você tem um SharePoint por trás para você suportar o transicionamento de arquivos, você tem grupos do Office 365 para fazer gestão ali de tudo que está acontecendo, e agora você também vai ter, quando você provisiona uma equipe e você coloca os
os aplicativos do Dataverse for Teams dentro dele, você também vai ter até 1 GB de espaço ali para você, por equipe, né, para você criar suas aplicações em cima. E 1 GB pode parecer pouco, né, mas isso se traduz em mais ou menos em aplicações de pelo menos 1 milhão de registros, né? Então você consegue criar aplicações em contexto de equipes bem robustas, né? Bem mais do que você conseguia fazer antes, por exemplo, com listas do SharePoint, Excel e tudo mais, no licenciamento existente, tá bom? E tudo isso, né, como a Paulinha bem mostrou logo no início, com total governança da TI, ela consegue ter total visibilidade de tudo que está acontecendo. E aqui eu estou mostrando para vocês como é a experiência, né? Então, qualquer pessoa que quiser acessar os apps que estão disponíveis para elas podem acessar a lojinha ali, o hub de aplicações, e ela vai ter ali disponível para ela simplesmente clicar e já começar a utilizar as aplicações que foram desenvolvidas. E também é uma grande oportunidade, caso você seja... Só um segundo. Caso você seja um parceiro, né, por exemplo, um desenvolvedor de software, que se você tenha um serviço, essa também é uma grande oportunidade para você expor, né, essa sua inteligência, expor esse seu IP para todas essas milhões de usuários que hoje utilizam Teams. Você também pode tomar proveito dessa plataforma para expor as suas inteligências ou o seu serviço também, tá bom? E claro, né, o Dataverse foi pensado e desenvolvido, né, principalmente o Dataverse for Teams, para ser integrado com Teams com toda a segurança, né? Então, quando você cria uma equipe, né, para quem já está mais acostumado, você consegue ter umas configurações específicas, que você tenha como se fossem as roles, né, de proprietário, membros e convidados. E para cada uma dessas roles que você tem dentro de uma equipe, você consegue tomar proveito dessas roles já existentes e também dar permissionamentos diferentes dentro da sua aplicação, né? Então, você não tem que fazer, por exemplo, um controle de acesso apartado. Não, como é 100% integrado com o Teams, toda a parte de autenticação, toda a parte de roles que você coloca para a equipe, isso é herdado para dentro do Dataverse for Teams, e ali você consegue ter esse controle bem melhor, né? Sem a necessidade de ter que ficar mantendo isso de alguma outra maneira. Então, isso ajuda bastante a trabalhar, né? E como eu disse, né, o desenvolvimento agora de aplicações, né, é para todos, né? Todo mundo tem seu papel. Desde pessoas, que a gente chama de citizen developers, que às vezes nunca escreveram uma linha de código, mas está bem acostumado lá a trabalhar com Excel, por exemplo. Então, ela pode trazer esse skill dela de trabalhar com Excel e construir suas aplicações e transformar ali o seu dia a dia. E assim como os desenvolvedores profissionais, ao invés de eles... Chegou um problema lá para eles resolverem na sua esteira de desenvolvimento, ao invés de eles demorarem meses ou até mesmo um ano para resolver um problema, né, para uma área de negócio, por exemplo, ou para expor um serviço para algum cliente, você pode tomar proveito dessa agilidade da plataforma, está tudo ali pronto, integrado, isso é fácil, e você agilizar o seu processo de entrega também das suas soluções. Então, cada um pode tomar proveito na sua devida proporção, e os administradores aqui, os administradores do ambiente em si, né, tem toda essa responsabilidade de trazer a melhor governança, criar processos, né, e administrar, como a Paulinha mostrou lá, para ter controle, o que exatamente cada um pode fazer, né, quais são as barreiras ou quais são os processos existentes para que isso cresça de maneira que faça sentido, né, para a realidade de cada um. E aqui está um exemplo como eu posso criar uma tabela. Olha como é simples, eu simplesmente clico no Dataverse for Teams, ele já abre essa experiência, bem parecido ali com o Excel, e eu já vou falando, ó, isso aqui é uma coluna do tipo texto, isso daqui é uma coluna do tipo data, isso daqui é de múltiplas escolhas, isso daqui vai se relacionar com outra tabela, com outras colunas, e no final você pode ter aqui um exemplo de dados, né, e baseado nesses dados existentes, o próprio Dataverse for Teams, ele cria uma aplicação ali bem simples, onde você pode ter essas operações básicas de criar, modificar, deletar ou atualizar registros,
E em cima disso você pode também estender para a realidade que você quiser dentro da plataforma. E assim como mostrar aqui para vocês, né, como é bem tranquilo. Eu vou escolher aqui uma equipe, por exemplo, da equipe dos Estados Unidos, vendas dos Estados Unidos. Vou criar essa tabela, dar um nome para essa tabela. Aqui eu estou fazendo, por exemplo, uma gestão de eventos que vão acontecer. E vou dar nome para essa tabela. Falar qual que vai ser essa coluna, vai ser do tipo texto, vai ser o código da sessão. Eu também vou falar qual que vai ser o tipo dessa sessão, só que agora vai ter uma lista de opções, né? Não vai ser mais um texto livre. Então, vou colocar aqui refeição, enfim, eu acabo de preencher todas as versões possíveis. Dou alguns exemplos para o meu aplicativo entender, né? Para criar ali alguns dados para serem renderizados ali na aplicação. E uma vez preenchido essa tabelinha, vou acabar aqui, coloco a capacidade e a localização daquele evento. Uma vez eu preenchido ali vários exemplos, né, para essa aplicação criar, ele já cria essa tela aqui 100% responsiva, né, que vai rodar ali tanto no desktop, como vai rodar também nos próprios aplicativos diretamente dentro do Teams. Né? Então, você não tem que se preocupar em nenhum tipo de integração, você já cria dentro do Teams. Então, repara que essa experiência de criação é dentro do Teams, a experiência também de consumo, né, vai ser ali 100% integrado dentro do Teams. E assim como a gente tem aplicações, a gente também pode ter bots. Então, o que eu estou mostrando aqui agora para vocês é como a gente pode criar um bot onde eu coloco um tópico, né, onde eu quero, por exemplo, fazer requisição para comprar monitores, comprar teclados para trabalhar de casa. E eu, como cuido dessa área de, por exemplo, de assets, né, de equipamentos de assets, para suportar o trabalho remoto, eu tenho o tempo todo as pessoas me perguntando, como é que eu faço para comprar, pedir um monitor, como é que eu faço para pedir mouse, enfim. Então, essa área poderia criar esse bot, por exemplo, que já está treinado, né, nessa árvore de decisão, nessa árvore conversacional, e caso necessário, você tenha total integração também com o próprio Power Automate. Então, um bot pode executar uma query, por exemplo, num banco de dados através do Power Automate e retornar aquele resultado, tudo isso de uma maneira low code, né, assim, com muito pouco esforço, você já tem um bot rodando diretamente dentro do Teams, e já aproveitando, né, as autenticações, o controle do que está acontecendo, você sabe que a pessoa que está utilizando aquele bot faz parte da sua equipe, né, e para descobrir esse bot é extremamente fácil também, como a Paulinha disse, ele pode ficar à esquerda ali do Teams, né, naqueles menus principais, junto com o chat e tudo mais, ou ele pode ficar até mesmo no contexto de uma equipe também, sem problema nenhum. Então, com essas caixinhas, né, que uma construída em cima da outra, né, o Dataverse for Teams construído em cima do Dataverse, que possibilita você ter efetivamente um banco de dados, né, então o Dataverse, nada mais, eu gosto de definir o Dataverse como um super banco de dados, mas não somente um banco de dados, né, ele tem um serviço, né, em cima dele também, para você ter controle de acesso, para você ter auditoria, para você ter execução de plugins do lado do servidor, você ter autenticação, enfim, tudo que vocês precisam se preocupar, um back-end de uma solução, o Dataverse consegue nos atender de uma maneira bem rápida, né? E o Dataverse for Teams foi criado em cima dele, para que tome proveito dessa inteligência. A gente já está aí há anos e anos no mercado, e a gente consiga estender essa inteligência para dentro do Teams, e com esses 4 componentes da Power Platform, o Power Apps para criar aplicações de tela, o Power Virtual Agent para criar bots, né? O Power BI que pode consumir esses dados que estão sendo gerados, e o Power Automate ali como esse robozinho que vai fazer essas integrações com diversos outros sistemas, né? Qualquer API, por exemplo, você consegue chamar diretamente do Power Automate e trazer essa integração para dentro da nossa plataforma. E com isso, né, aproveitando que está todo mundo ali dentro do Teams, já é o dia a dia de muita gente, sem essa troca, né, sem necessidade de troca de contexto, a gente consegue transformar e digitalizar processos de uma maneira bem incrível e fácil. Então, eu passar agora um pouco para vocês, para exemplificar melhor esse contexto, assim como a Paulinha fez para alguns templates, eu vou mostrar os templates do Dataverse for Teams, especificamente 3. Um para inspeção,
de sites, inspeção de data center, inspeção de basicamente qualquer coisa, no contexto de você fazer uma auditoria, por exemplo, ou você é um órgão e precisa ir no cliente fazer alguma verificação, né? Enfim, você pode utilizar esse template de inspeção, utilizar toda a inteligência que já está ali construída nele e estender caso seja necessário. Também um app para reportar problemas e também um app de ideas, que desses três aqui é o que eu mais gosto particularmente. Bom, então vou falar um pouco do Ideas, né, do Employee Ideas. Como que ele funciona, né? Ele é basicamente uma aplicação ali dentro do Teams, feita em cima do Dataverse for Teams, está pronta, é simplesmente abrir o seu Teams, digitar, procurar o app do Power Apps, ele já vai estar lá disponível como template. Poucos cliques você consegue fazer o deploy dessa aplicação, e você pode distribuir ele para a companhia inteira, onde as pessoas podem colaborar em cima deles e dar ideias para melhorar o dia a dia, né? Então imagina que você é uma empresa grande, tem vários sites, várias unidades, e você pode disponibilizar esse app como uma maneira de você escutar, né, o feedback das pessoas e como você pode ter algum processo de inovação dentro da companhia. Então, imagina quantas ideias cada um de nós já não teve para melhorar o nosso trabalho, né, o trabalho dos nossos colegas, ou uma ideia para melhorar o ambiente que a gente está trabalhando, ou uma ideia para melhorar o próprio espaço físico, né, quando a gente trabalhava nos escritórios mesmo, enfim. E todo mundo pode ir ali cadastrar essa ideia e colocar, né, o que você acha que pode melhorar. Isso vira um processo de colaboração, onde as pessoas podem concordar, votar, né, como se fosse um upvote ali para falar, olha, concordo com isso daí, isso faz sentido. As outras pessoas podem dar outras ideias, se basear naquilo para melhorar também o seu dia a dia. E quem está gerenciando isso tem todo uma visibilidade de que está acontecendo, né, de quais são as ideias que estão mais votadas, quais são as ideias que as pessoas mais gostaram, e isso entrar dentro de um processo de inovação dentro da companhia, por exemplo. Então, é uma ótima ideia para captar essas ideias que são incríveis e às vezes a gente não sabe, né, que as pessoas tiveram essas ideias e às vezes vai ter que um retorno muito bom. O Inspection, como eu já disse, é basicamente uma aplicação que ela pode rodar, que está a experiência dele no celular, mas o mesmo roda também no desktop, né? Onde você pode criar checkboxes, né? Você pode criar listas mesmo de inspeção, onde cada um pode ir lá fazer essas inspeções e isso vai gerando relatórios também para quem está ali atrás dos panos, olhando o que está acontecendo, né? Então, cenário bem comum, principalmente para quem trabalha na linha de frente, né? Pode automatizar ou principalmente para substituir eventualmente algum processo que ainda está sendo executado via papel. E assim como tem o de inspeção, também tem um de problemas, né? Onde as pessoas, você pode, por exemplo, você trabalha com alguns sistemas ou trabalha sustentando alguma coisa importante para a companhia, né, que vocês trabalham, ou vocês querem construir soluções em cima dessa ideia e fornecer para o mercado, está aqui também essa solução de Issue Reporting, onde todo mundo pode ir ali e reportar um problema e isso gerar como se fosse um sistema de chamados mesmo ali dentro diretamente dentro do Teams. E para começar é bem simples, vocês podem, como tem aquele link que a Paulinha passou que é incrível, mas vocês também podem deixar para vocês esses 4 links aqui da nossa documentação, do nosso Docs, os primeiros passos com o Dataverse for Teams, o nosso blog, onde sempre está com novidades, e também a nossa parte de segurança, né, caso você tenha essa preocupação e quer saber como o Teams trabalha com a governança dos dados e a segurança ali da plataforma. Era isso. Caio, você quer passar uma mensagem para eles? Tá tranquilo, você quer terminar sua apresentação? Você ia falar dos recursos adicionais? Isso, não, eu ia mostrar, ia só mandar esse link aqui para eles, mas eu posso mandar no chat aqui, para não ficar difícil deles pegarem. Eu mando no chat aqui para todo mundo. Mas é isso, obrigado, só tenho a agradecer pelo pessoal. Tem alguma pergunta no chat? Deixa eu dar uma olhada aqui.
Acho que não, né? Você quer assumir, ô Caio? Claro, estou compartilhando aqui meus slides. Bem, pessoal, a gente está chegando ao final do nosso evento. Eu vi que teve alguns comentários, mas eu vi que você já respondeu alguns, João. E deixa eu ver se teve mais algum. Teve um sobre o Teams acadêmico. Vocês foram apresentando algumas ferramentas e aí teve uma pergunta se o Teams acadêmico teria acesso a elas. Eu vou assumir que são as aplicações que a Paulinha mostrou e que eu mostrei. Vou tentar falar de cada uma delas. Eu vou falar das minhas, tá, Paulinha? Você pode falar das suas. O Dataverse for Teams está sim disponível para tenants educativos, né, ambientes educativos, mas é muito uma escolha do administrador da sua escola ou da sua faculdade. Então, por mais que às vezes esteja disponível, se você já tentou acessar e não conseguiu, provavelmente é que o administrador da sua escola, da sua faculdade, não permitiu ou preferiu não colocar disponibilizar essas aplicações por algum motivo. Sim, complementando o que o João falou, pode ser uma questão de governança, né, do administrador do tenant, permitir ou não algumas aplicações. E quanto ao marketplace, eu não sei se é essa a sua questão, se é pago ou não. Mas hoje no Brasil as aplicações são todas gratuitas, por enquanto. O marketplace pago, onde você compra assinatura de apps e tudo mais, vai estar disponível a partir do meio do ano, mais ou menos. Hoje ele está disponível nos Estados Unidos apenas, que você consegue comprar licença de app e atribuir ao seu time, atribuir a algumas pessoas, no caso de apps que são pagos, mas hoje em dia ainda não tem essa funcionalidade. Todos são gratuitos e os que não estão disponíveis pode ser uma questão de governança, administração. Acho que é isso. Beleza, galera. Eu vou encerrando aqui o evento e eu queria convidar vocês que estão assistindo o evento para responder a nossa pesquisa de satisfação. Todo evento do Reactor a gente passa essa pesquisa no final do evento. Eu vou deixar o link para vocês aqui nos comentários e aí vocês podem acessar. É uma pesquisa bem rápida, é uma pesquisa de satisfação. E se vocês puderem dedicar 1 ou 2 minutinhos para responder, seria incrível. Para acessar o link é só ir para o ak.ms/reactor-pesquisa e logo quando você acessar vai perguntar o código do evento. O código desse evento em particular é o 13133. Nossa, quase que trava a minha língua. E é isso, galera. Só tenho a agradecer. Obrigado, Paulinha. Obrigado, João, pela oportunidade hoje. E até a próxima, galera. Tchau, tchau. Obrigada pelo espaço, Obrigado, Caio. Caio. Adorei participar. Tchau, tchau. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, galera.